Você vai perceber que ao longo dessa sequência de mensagens sobre o livro de Esther, nós vamos ter uma exposição um pouco diferente pela peculiaridade do texto e pela necessidade que temos de explicar algumas coisas, inclusive extrabíblicas. E este primeiro sermão vai ter um elemento introdutório que vai servir para toda a série. Então você preste bastante atenção e depois, se alguém perguntar a você, você diz: você perdeu o culto, agora procura no YouTube. Então vai ser assim que vai funcionar. Mas deixe a sua Bíblia aberta aí no primeiro capítulo do livro de Esther, e eu peço que você desde já tenha o seu coração voltado para aquilo que o Senhor venha a fazer em nós e através de nós nesta noite, a partir da sua santa palavra. Incline a sua fronte aí, por gentileza. Senhor Deus, estamos na iminência de ler a tua palavra e de expô-la ao nosso coração. Que o teu Santo Espírito nos ilumine, nos permita entender, saber aquilo que o Senhor quer nos trazer de instrução nesta noite, que isso seja para a glória do teu nome, para a honra do Senhor neste lugar e para a nossa educação na tua palavra. É como nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, você já ouviu falar nessas pessoas? Albert Einstein. Quem já ouviu falar em Albert Einstein? Todos nós, né? Charlie Chaplin, Franz Kafka, Harrison Ford, Isaac Asimov. Eu vou ter que falar porque ele também era. Karl Marx, Marc Chagall, Marcel Proust, Sigmund Freud, Steven Spielberg. O que essas pessoas têm em comum? Fora o fato de serem famosas. O que essas pessoas têm em comum? Hein? Todos eram judeus. Todos esses que eu mencionei agora eram judeus. Mas nenhum deles teria existido se Deus não tivesse preservado o seu povo na história que nós estamos prestes a começar a estudar agora, que é a história do livro de Esther. Obviamente, nós estamos falando de uma hipótese impossível, porque o Senhor já tinha prometido preservar o seu povo, porque da linhagem do seu povo viria o Salvador. Mas o que eu gostaria de dizer é que num parâmetro humano, nós entendemos que se o povo não tivesse sido preservado em várias ocasiões, e uma delas, e muito contundente na narrativa de Esther, nós não teríamos esses nomes para mencionar hoje. Todos eles são descendentes do povo de Deus do Antigo Testamento. Esse livro também é curioso porque ele não traz nenhuma só menção ao nome de Deus. Yahvé, o Deus dos hebreus, não é mencionado no texto de Esther. No entanto, os atos de Deus e a sua soberania e a sua providência são duas palavras que você vai ouvir ao longo dessa série. Soberania e providência são contundentemente perceptíveis ao longo desse texto. Então nós estamos diante de um texto que não menciona Deus, mas trata dos atos de Deus de forma bastante objetiva. Esse livro tem uma precisão histórica muito grande. Há datas, há anos, há meses, há dias que são mencionados, que podem ser comparados com os anais da história não bíblicos, extrabíblicos, e você vai ver que tudo bate direitinho, às vezes com diferenças mínimas, mas diferenças de registro talvez, mas não diferenças de fato. E nós estamos aqui diante de um texto que está na era pós-exílica. Estamos no 5º século antes de Cristo. Portanto, estamos falando de uma história de cerca de 2.500 e poucos anos atrás. Num tempo muito diferente do nosso, numa cultura muito diferente, numa geopolítica muito diferente, e ali estavam os nossos irmãos do passado. Nós sabemos que o governo estava nas mãos desse rei nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia. Então, o texto já começa identificando quem era Assuero, que na maioria dos textos
das versões mais modernas, NVI, NVT não, como é que é o nome? É isso mesmo, né? Nova Versão Transformadora, é isso mesmo. Os textos mais modernos já não trazem o nome Assuero, trazem o nome Xerxes I, e às vezes apenas Xerxes, como ele ficou conhecido durante, por causa dos textos da história, porque Assuero era a transcrição para o hebraico do nome de Xerxes I, que foi o governante, o rei de todo o Império Medo-Persa. Estamos falando, portanto, de Xerxes I, que reinou entre 519 e 465 a.C. Como eu falei para vocês, eu vou situar vocês no início desse primeiro capítulo, a fim de que vocês entendam todo o livro depois, tá bom? Porque nós estamos diante de um texto bastante emblemático da Escritura. Xerxes I, ou Assuero, ele governou sobre 127 distritos, muitas vezes chamados de satrapias. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante, mas a extensão territorial era absurdamente grande, ia desde o norte da África, pegando talvez partes do Mediterrâneo, do sul do Mediterrâneo, até a Índia. Se vocês imaginam agora o mapa mundi, vocês imaginam aqui o Mediterrâneo, ao sul o norte da África, e você imagina a extensão até a Índia, aquele biquinho do mapa já lá na Ásia, pois tudo isso era o Império Medo-Persa, que não era apenas comprido, ele era alto também. Havia 127 distritos, todos eles considerados distritos sob a autoridade de apenas um monarca, que era Assuero, esse que se menciona aqui, ou Xerxes I. Ele fica no poder até 465, quando é assassinado. Vocês sabem que nas histórias de monarquia, volta e meia alguém perde a coroa junto com a cabeça. E isso aconteceu também com Assuero. Ele era o rei da Pérsia e o centro de toda a Pérsia, o Império Medo-Persa, tinha como centro a Pérsia antiga, que é o Irã de hoje. Então, se você prestar atenção, o Irã, que está agora nessa confusão toda, porque passou dos limites na produção do urânio enriquecido, novamente, esse reino antigo, essa terra muito antiga, essa civilização antiga, já foi o centro geopolítico de todas as civilizações naquele tempo. Xerxes era filho de Dario, e aí você começa a se lembrar de nomes que aparecem em outros lugares da Bíblia. Ele era filho de Dario, Dario I, que viveu entre 550 e 486 a.C., e ele era neto de Ciro, outro conhecido nosso da Escritura. Então, Ciro o Grande. Então havia uma relação familiar entre Assuero e outros reis conhecidos nossos. Aqui na Bíblia, nos livros de 2 Crônicas, Esdras, Isaías e Daniel, nós temos a menção a Ciro. Então, em todos esses livros, Ciro é mencionado. É aquele mesmo Ciro, pagão, sanguinário, mas que é chamado de servo do Senhor, porque através dele Deus executa seus atos soberanos. Já os livros de Esdras, Neemias, Daniel, Ageu e Zacarias mencionam Dario, que é Dario I. Então a Bíblia traz bastante registros desses outros monarcas que também fizeram parte da história. Nós devemos nos lembrar que aqui nós estamos no século V a.C. e o Reino do Norte já não existia, porque em 722 Samaria foi invadida pela Assíria, sob o domínio de Tiglat-Pileser, que também é fartamente mencionado na Escritura, e Samaria sucumbe diante da força militar da Assíria, que era um dos reinos mais violentos do Antigo Oriente, e ali nunca mais se ouve falar do Reino do Norte. Ele é definitivamente disperso e nunca mais é reagrupado. Um pouco depois desses episódios que nós vamos ler no livro de Esther, a partir daí nós também já não temos mais o Reino do Sul, porque ele também se dispersa, e aquele povo de Israel que está no tempo de Cristo já não pode ser chamado nem de Reino do Norte nem de Reino do Sul,
mas ele é chamado simplesmente de Israel, ou judeus, porque eles eram os remanescentes que estavam na diáspora e que se reuniam ali na Palestina no tempo de Jesus, já sob a dominação romana. Vamos ver aqui. O império era dividido, como eu falei para vocês. Lá em Daniel, capítulo 6, nós temos uma explicação melhor do que eram as satrapias. Por quê? Porque lá nós entendemos que sob a dominação estrangeira, Daniel é um dos três, apenas 3 pessoas foram nomeadas a fim de que eles coordenassem os trabalhos de todos os sátrapas, que eram os governadores das satrapias, tá bom? É como se fossem distritos. E por que isso é importante? Porque isso revela como era a divisão do reino do Império Medo-Persa para nós. Você sabe o que aconteceu, enfim, houve um levante contra essa escolha que colocava Daniel, que era na verdade um servo trazido de fora, como um dos 3 únicos governantes sobre governantes naquele tempo. Eles eram uma espécie de governadores, como nós conhecemos hoje, e prestavam, todos eles, obediência e dedicação ao Império Central. Pois bem, esse Assuero, que é o rei do Império Medo-Persa do tempo de Ester, era uma pessoa bastante versada, tinha estudado, segundo nós temos indicações extra-bíblicas, ele tinha estudado várias ciências. Ele era astrônomo, ele sabia das leis do seu país, é como se fosse um advogado do seu império. Ele sabia várias línguas, inclusive o aramaico, que naquele tempo, diferentemente do tempo de Cristo, no tempo de Cristo, o aramaico era considerado uma língua muito popular e, vamos dizer assim, popular demais. Só gente muito comum falava o aramaico. Mas lá para o século VI, V a.C., o aramaico era considerado uma língua nobre. E somente gente com bastante recurso sabia o aramaico. Lá em Daniel 2, de 1 a 4, nós vemos que os astrólogos responderam ao rei em aramaico, porque o rei só queria falar uma língua nobre. Lá em Esdras 4, 7, a carta que foi enviada em aramaico, e o texto ainda reforça aqui, com caracteres em aramaico. Lá em Isaías 36, 11, nós temos que foi enviada uma mensagem aos servos em aramaico. E eles disseram, pode falar em aramaico aos teus servos, porque nós entendemos. O que isso quer dizer? Nós somos nobres, pode falar em aramaico que nós vamos entender. É mais ou menos como no século XIX você dizer assim, pode falar em francês comigo que eu entendo. Era uma língua considerada nobre. E ele era versado em vários tipos de ciência, de informações diferentes. Quando nós chegamos mais adiante, isso tudo é no tempo de Ester, próximo ao tempo de Ester, há algo que você já ouviu falar. Você já ouviu falar na maratona, né? Aqueles 42 quilômetros, 100 e poucos metros. Pois é, Dario tinha enviado suas tropas para combater os insubordinados em Atenas e na Eritreia. E é ali que acontece o episódio de Maratona, porque isso se dá na planície de Maratona. Ocorre que essa foi a primeira grande derrota de Dario contra o levante grego. Os gregos estavam se organizando, isso tudo neste tempo. E algumas ações de Assuero no livro de Ester têm a ver com isso. Então, percebendo a iminência do ataque persa, o general grego Milcíades, o jovem, né, ele devia ser parecido comigo, tinha esse segundo nome, o jovem. Então, Milcíades, o jovem, reúne cerca de 10 mil homens. Eram hoplitas bem treinados. Hoplitas eram soldados de campo com lanças muito longas, escudos curtos, e eram muito ferozes na batalha. Ele reúne plantenses e atenienses na planície de Maratona depois. Faz com que as embarcações persas sejam limitadas no seu curso, e ele
perdendo cerca de 200 soldados, faz tombar em 20.000 soldados dos persas. Então essa batalha entra numa conta negativa de Dario, e por isso é que Assuero, quando começa o texto, ele está intensamente preocupado em mostrar que o seu império é muito bom, é muito poderoso, é muito rico. É por isso que ele faz as festas que ele faz, porque ele quer provar para o mundo que aquela foi apenas uma derrota casual e que agora sim todo mundo vai ver do que ele é capaz de fazer. Então isso motiva nós sabermos o que é que acontece no primeiro capítulo. Vamos lá, introduções que têm interesse para o nosso entendimento. Toda a corte e as tropas se reúnem então depois perto de Sardes. O que é Sardes? É aquela mesma Sardes que aparece no livro de Apocalipse, bem depois. Atravessam a Trácia e a Macedônia, dois lugares que aparecem no Novo Testamento. Paulo depois recebe a informação através de um sonho que ele tem. Passa a Macedônia e ajuda-nos, é a mesma Macedônia, com uma diferença de pouco menos de 500 anos de história. E a Igreja do Senhor, nos tempos de Paulo, pelo que nós entendemos, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4,10, é que os macedônios eram extremamente queridos pela Igreja no tempo de Paulo. Isso tudo vem de algo histórico que era construído e que nós podemos entender melhor quando lermos o texto de Esther. Estamos no 3º ano desse monarca, ou seja, ele estava tentando reconstruir a ideia de que o Império Medo-Persa era muito maior do que as pessoas poderiam imaginar. Por causa disso, ele tem sobrevida, logo depois dele não passam 100 anos e o Império Medo-Persa é finalmente destruído. Nós estamos aqui diante de uma retomada do Império, mas ao mesmo tempo já do início do ocaso desse Império, que pouco depois seria destruído totalmente. A Grécia é quem vai derrotar militarmente, Alexandre o Grande é aquele que toma, de Dario III, e são nomes conhecidos. Talvez você só não soubesse que eles tinham a ver com o texto de Esther. E daí o império é esfacelado. O que nós temos aqui é que Xerxes grava, e Heródoto, o historiador clássico, registra o seguinte: eu sou Xerxes, esse é Assuero. Eu sou Xerxes, o grande rei, rei dos reis, rei dos países que contém todos os tipos de homens, rei nesta grande terra longe, filho do rei Dario, um Aquemênida, porque ele era um Aquemênida porque era da família dos Aquemênides, e era por isso que ele se chamava assim. Esse homem era um ímpio, um pagão, não quis saber de Deus, mas assim como no tempo de Ciro, Deus o usa para favorecer o seu povo. Heródoto chegou a dizer que a corte exigia, na corte, Assuero exigia adoração pessoal, como depois os romanos fariam com os Césares, exigindo adoração porque ele se imaginava no mesmo nível dos deuses que ele próprio adorava. Aprove a Deus usar esse homem, idólatra, que se achava como Deus, a fim de que o seu povo fosse preservado. Deus usa meios estranhos muitas vezes para que a sua vontade soberana seja totalmente cumprida. Ele foi assassinado em Persépolis, muito provavelmente a mando do seu filho. Então seu filho manda matar o filho manda matar o pai, numa espécie de vingança, porque o filho desconfiava que o pai tinha mandado matar o outro irmão. Então as coisas eram confusas na corte, e com isso nós chegamos agora ao capítulo 1 de Esther. Entenderam esse painel? Ele vai fazer diferença na compreensão do texto. Capítulo 1 diz assim: nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino,
que está na cidadela de Suzã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura atados, com cordões de linho de púrpura e a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtar, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos, os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais do reino. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Amém? Esse é o primeiro capítulo de Esther. Nesse capítulo nós temos 3 festas. Uma delas, as 2 primeiras, aliás, são festas oferecidas pelo próprio rei. A primeira delas está ali nos versículos 3 e 4, que envolve um planejamento militar por detrás de tudo, e que é uma festa de Estado, uma festa que durou 6 meses. Se você olhar bem aqui, o finalzinho do versículo 4 diz que durou 180 dias, são exatos 6 meses. Haja dinheiro público para 6 meses de festa. E nem estamos falando de alguns partidos contemporâneos, estamos falando de um reino de 2.500 anos atrás. 180 dias de festa em que as pessoas podiam beber e comer à vontade até não quererem mais. Nessa festa, a enorme riqueza do seu reino, o esplendor da sua glória,
era propositalmente mostrado por Assuero, a fim de que aqueles povos que diziam na geopolítica daquele tempo, está vendo, o Império Medo-Persa não é mais o mesmo, olha só o que aconteceu quando eles enfrentaram Milcíades, o jovem, que aliás foi um dos 200 mortos na batalha e se torna assim um grande herói dos povos gregos antigos. E então ele queria dizer, não, eu sou ainda o imperador do grande império Medo-Persa. Eu vou dar uma festa de 6 meses e vou mostrar para vocês o que eu tenho. Vejam minha força militar, vejam os meus tesouros, vejam tudo que eu tenho. Eu tenho o único correio do mundo, que aliás, o império Medo-Persa foi quem estreou os correios no mundo. Eles tinham uma malha de cavaleiros, e é por isso que ele manda cartas para todos os rincões do seu império, porque os cavalos iam sendo substituídos ao longo do caminho, e fantasticamente para aquela época, uma carta do rei podia chegar em poucos dias, 2, 3, 4 dias, num ponto muito distante do império. Então ele criou essa sistemática de correios de cavalariços que iam sendo substituídos de tempos em tempos, conforme os cavalos cansavam, iam mudando. Um entregava a correspondência para o outro e aquela correspondência chegava no destino. Isso era fantástico para aquele tempo. E o correio funcionou assim em muitos lugares até 200 anos atrás. É um negócio fabuloso. Esse império precisava mostrar que era muito grande. Então ele oferece uma festa de Estado. O povo deve ter ficado um pouco constrangido, porque nos versículos 5 e 6 diz assim, passados esses dias, ou seja, depois de 6 meses de festa, o rei também deu um banquete a todo o povo da cidadela de Suzã, que era a cidade de veraneio. A cidadela de Suzã era onde o rei passava tempos de veraneio e dali governava o seu império. Então ele chama todo o povo e oferece 7 dias de festa, direto, com tudo liberado conforme a vontade de cada um, final do versículo 8. Beba o que quiser, coma o que quiser, e até o rei ficou meio alegre, porque nós lemos aqui que o rei também estava bastante à vontade, talvez com excesso de vinho, depois de 6 meses e 1 semana bebendo sem parar. Você imagina o estado desse Xerxes I, né? Ele já não sabia mais nem o nome dele, mas ele mesmo assim manda chamar a sua rainha consorte, que se chamava Vasti. Bom, temos então 2 festas, uma festa de Estado e agora uma festa política. A festa de Estado era para mostrar o seu Estado aos demais estados, aos demais impérios menores, talvez impérios suzeranos que estivessem ali. E a festa política era para que o povo daquela cidadela estivesse também feliz com o rei. Nada mudou na terra, nesta terra que Deus nos deu, não é? Nada diferente do que nós vemos hoje. Mas aí Vasti também estava oferecendo uma festa paralela, porque se você olhar o versículo 9, diz assim, também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero durante a festa dos 7 dias. Então, enquanto o rei oferecia uma festa para o povo inteiro, a rainha Vasti, paralelamente, ofereceu uma festa. Como é que nós sabemos disso? Porque o versículo seguinte, o 10, diz assim, ao 7º dia, ou seja, quando atingiu o 7º dia e ambas as festas em paralelo, estando já o coração do rei alegre do vinho, aí ele manda chamar Vasti. Vasti se recusa a aparecer. Nós não sabemos se ela também já estava alegre e por isso se recusa, ou se simplesmente ela diz assim, não, eu não vou lá, eu não sou mais um bibelô desse rei. Ele já mostrou durante 6 meses tudo que o império tinha, agora ele está 1 semana mostrando o nosso palácio aí para o povo todo de Suzã, e agora ele quer me mostrar como se eu fosse um bibelô dele. Mas é exatamente isso que o texto diz, porque ele queria mostrá-la, porque ela era extremamente formosa e ele queria aparecer para o povo. Olha como é que a rainha é bonita, ela é a minha rainha consorte, vejam só como ela é bonita, olha as joias, olha a roupa. E ela, por alguma razão, resolveu desobedecer o chamado do rei. Então essa festa em paralelo acontece
A rainha é chamada e ela se recusa a vir. E nós descobrimos também algo interessante. O Império Medo-Persa tinha leis e obedecia às suas leis, o que era bastante contundente para o império daquela época da nossa história. Geralmente os impérios eram totalitários e a palavra do rei valia. Aqui não, ele chama os seus conselheiros e pergunta o que deveria fazer aos olhos da lei do império. E é daí que ele recebe aquele conselho de Memucã, que diz o seguinte: Rei, trocando em miúdos, ele diz o seguinte: Rei, vamos pensar juntos aqui. O senhor é o rei e chamou a rainha. A rainha disse que não. Imagina o que vai acontecer com o infeliz que está lá no final do império. Ele vai pedir alguma coisa para a mulher dele, ela vai dizer que não. E quando ela disser que não, ela vai dizer: se a rainha disse não para o rei, eu também posso dizer não para o meu marido. Vocês entenderam? Foi isso que foi comentado por Memucã até o final do capítulo. E é por isso que cartas foram enviadas a todas as províncias na língua do sujeito, para ele entender que ele tinha que botar controle sobre a mulher dele em qualquer parte do Império Medo-Persa, porque o medo agora era: se Vasti fez aquilo, qualquer mulher também vai fazer. Então eles estavam com medo da primeira onda feminista e por isso mandaram cartas para todo o Império Medo-Persa nas diversas línguas em que os súditos daquelas 127 províncias ou satrapias poderiam vir a entender. Foram então bem instruídos a partir da lei e de uma promulgação do edito real a respeito disso. Ponham a mulher de vocês no lugar delas. Esse foi o recado do rei, sob a consulta dos seus juristas imediatos, dos seus conselheiros para todo o reino. Ora, junto com isso, disseram o seguinte: a gente tem que castigar Vasti. Tira Vasti da coroa, tira do reino, porque isso não vai ficar bom. E põe outra mulher melhor no seu lugar. Ou seja, era mesmo o objeto de demonstração dele, né? O bibelô não serve, agora tira da estante e põe outro lá no lugar. Meus irmãos, essa é a cena, esse é o cenário do capítulo 1. É isso. Um reino que precisava ser consolidado novamente, mas o rei vai pelo caminho errado. Um homem que não sabia se relacionar com a sua família, porque mesmo sendo rei e ela sendo rainha, era uma família. Não era uma família de Deus, do povo de Deus, nem servia a Deus, mas era uma família. Era um rei que, paradoxalmente, conseguiu também obedecer à lei do seu país, do seu reino, em tempos em que isso nem sempre acontecia. E aqui nós estamos diante de algo que vai se abrir. E agora nós começamos a entender o que está por detrás do texto. São aquelas duas palavras que eu falei para vocês. E vamos ver se nos 10 ou 15 minutos nós entendemos o que é que está se desenhando por detrás. Porque se não entendermos bem o primeiro capítulo e o que está por detrás, não entenderemos os demais capítulos até o número 10. A soberania e a providência de Deus começam a se desenhar aqui, em favor do povo de Deus. E nós precisamos entender, nós precisamos nos debruçar sobre as promessas de Deus, a fim de acalmar o nosso coração, porque haja o que houver, nós jamais haveremos de ficar sem que o Deus soberano haja de maneira providencial sobre a nossa vida. Nunca, até o último dia da nossa existência, a providência de Deus, por causa dos seus decretos que são perfeitos e soberanos, ela estará sobre cada um dos filhos de Deus, nós, e estará para nos resguardar a fim de que cheguemos até o lugar em que o próprio Deus quer que nós estejamos. Deus é totalmente soberano em seus atos e em seus decretos. A história humana é o palco ideal para nós entendermos que Deus é um agente na história. Ele interfere na história. A história não anda sozinha. Deus não cria tudo, dá um peteleco e agora cada um que cuide de si. Deus é um Deus vivo, ativo. Ele interfere na história, Ele age na história, Ele ouve a oração do seu povo. Ele faz com que nós sejamos alvo também dos atos de Deus em prol daquilo que cada um de nós precisa a fim de estar na sua presença, resguardados de todos os males que nos cercam. Soberania, como nós falamos de Deus, nos remete a governo, nos remete a regência.
Então a soberania de Deus nos leva a pensar que Deus governa tudo e todos, sem que haja um só canto deste universo que não seja regido, guiado, dominado, governado, tutelado, mantido, suprido pelos atos do governo de Deus. Se não há no universo, tampouco há em você um só canto da sua vida que não seja alvo da soberana ação de Deus. E nós muitas vezes nos esquecemos, porque as dificuldades da vida às vezes são tão intensas que nós nos esquecemos disso. Nada foge ao controle eterno, perfeito e soberano de Deus. O poder de Deus é absoluto, o poder de Deus é total. O poder de Deus não tem contestação neste universo, porque este universo foi criado pelo poder absoluto de Deus. O domínio de Deus é total a ponto de Ele não determinar apenas o que Ele escolhe, mas como Ele escolhe. O que e o como estão na palma das mãos de Deus. E é Ele quem rege, domina, é Ele quem determina, porque Ele é Deus. E quanto a Ele, os seus atos, os seus desígnios, não há o que nós contestarmos. É muito comum no meio dito evangélico as pessoas contestarem até mesmo o meio da salvação de Deus. Deus salva assim, não salva assado. Deus já disse na sua Escritura como Ele faz tudo, porque o que e o como estão em suas mãos. Ele domina todas as coisas, a regência do universo está na palma das suas mãos. Isaías já dizia isso. E nós estamos submissos a Deus, a fim de percebermos que nada será capaz de frustrar um só que seja dos desígnios eternos de Deus. E assim como o salmista, nós precisamos entender que até o fio dos nossos cabelos é da ciência de Deus. E quantas vezes nós nos abatemos, como este povo, a partir do capítulo 2, começaria a ser abatido. E aqui já está se desenhando, toda a história está se desenhando para isso. Deus gere soberanamente todas as coisas, de forma deliberada. Ele gerencia o universo porque Ele quer gerenciar o universo. Ele criou todas as coisas porque Ele quis criar todas as coisas. Ele escolheu os seus predestinados porque Ele quis escolher os seus predestinados. Ele sustenta os salvos e os preserva até o final porque Ele quis sustentá-los e preservá-los até o final. Ele quer e Ele faz. Ele é Deus. Ele tem fins determinados, que são as motivações pelas quais Ele escolhe fazer todas as coisas que Ele escolhe fazer. E Ele não precisa me explicar nem explicar a ninguém por que é que Ele faz as coisas. Porque Ele é Deus. Ele não se chama Joel, Ele não se chama Lorena, Ele não se chama Felipe, Ele não se chama Aninha, Ele não se chama nada que nós somos. Ele é Deus. Ele não precisa explicar para nenhum de nós quaisquer que sejam seus atos. Ele é soberano, Ele é total, Ele é o que Ele é e Ele é Deus. E mesmo que o seu nome não seja mencionado, como no caso deste livro, o seu poder está por detrás de tudo. Foi J.I. Packer quem disse: Deus exerce a sua soberania, inclusive permitindo que as coisas tomem seu curso natural. A natureza toma o seu curso natural, em lugar de intervir miraculosamente, causando um tipo de ruptura. Deus não precisa gerar milagres e Ele não precisa explicar por que Ele não gera milagres a toda hora, porque até a não existência sistemática de milagres não precisa ser explicado por Deus. Ele faz quando Ele quer, e quando Ele quer Ele faz, porque Ele tem poder para fazer. Eu espero que você não pense que esse tipo de pensamento, o que eu estou publicamente falando para vocês, é um pensamento reducionista. Pelo contrário, é um pensamento que coloca Deus, a partir do conhecimento da Escritura que nos é dada, no lugar certo no nosso coração. Porque nós, pela tendência natural da nossa carne, da nossa limitação, queremos nos relacionar com Deus que se parece mais conosco do que com o próprio Deus. Nós queremos que Deus seja justo como nós somos. Queremos que Deus seja bom como nós somos. Queremos que Deus seja bonito como nós somos. Queremos que Deus seja o que nós somos quando nos olhamos no espelho. Mas nós não somos Deus. Nós não cantamos aqui o cântico: Tu és Deus e eu não sou? Ele é Deus.
A obra vai falar para o seu Criador por que me fez desse jeito? A obra vai dizer para o Criador, sabe, essa asinha aqui do vaso está torta, faz de novo. Não, é Ele quem faz, é Ele que é soberano. Ele faz e Ele intervém quando Ele quer intervir, da mesma forma que Ele fez quando Ele quis fazer. E quando nós entendemos que Deus é assim, nós descansamos, ao invés de nos apavorarmos, nós descansamos. O que eu vou fazer diante de um Deus desse, se não descansar em suas mãos? Um Deus que não tem limitações, Ele não encontra adversários, Ele não luta, porque Ele já é vencedor. Não existe outro dia eu estava falando para alguns jovens, se não me falha a memória, não existe uma luta entre Deus e o mal. Deus não luta com ninguém, Ele é Deus. Não há um duelo de deuses, como já vi por aí promulgado em alguns lugares. Não há um duelo de deuses entre Deus e Satanás. Sabe quem é Satanás perto de Deus? Ontem à noite eu e Roberto estávamos num retiro em Guapimirim com os jovens. Aliás, alguns jovens nossos estavam lá. E eu fui pregar num outro lugar e depois voltei para lá. Fui pregar lá em Papucaia, que é um distrito de Cachoeira de Macacu. E depois fui conhecer, antes de ir embora, passei e conheci um pastor já bem idoso, que é pai de um amigo nosso, membro aqui da Igreja do Rio, que soube que eu estava lá e queria que eu conhecesse seu pai. E quando estávamos lá, alguém trouxe a notícia para o pastor, né? Cujo nome eu não vou falar, obviamente. Pastor, acabaram de fazer um despacho enorme na porta da sua igreja, porque eles estavam num galpão fazendo uma festa, né? Uniram várias igrejas da denominação deles. Aí esse pastor olhou para ele e falou assim: puxa, gastaram dinheiro à toa. É isso, não se apavore com as coisas que parecem ter poder, mas que estão infinitamente distantes do poder de Deus. E aqui nós não falamos do culto de ninguém, estou falando que nada se levanta contra o poder de Deus. Não há por que temer. E quais são os seus temores? Certamente, os seus temores são menores, sejam eles quais forem, do que os temores que vão se abater sobre esse povo a partir do 3º capítulo, principalmente. Bom, assim como Deus é totalmente soberano, Ele também é totalmente providencial. E eu queria dizer para vocês que a soberania de Deus se estabelece sempre que você pensar nos atos criadores de Deus. E a providência de Deus se estabelece sempre que você pensar nos atos preservadores de Deus. Quando você pensar em criação, pense em soberania. Quando você pensar em preservação, pense em providência. Embora não sejam estáticos, mas esse é o pensamento principal. A providência, portanto, é a doutrina que nos explica os atos soberanos de Deus e os seus favores para conosco. O que é a doutrina da providência divina? Isso é um resumo, mas que serve para nos orientar. É a doutrina que nos explica os atos soberanos de Deus e os seus favores para conosco. Todos nós somos alvo da soberania e da providência de Deus. Amém, meus irmãos? Já vamos terminar. Para orarmos, para descansarmos na providência de Deus sobre a nossa vida. De forma intensa, nós somos levados pela Escritura a pensarmos sempre e a crermos sempre que as ordens naturais humanas e as ordens espirituais podem concorrer de forma bastante favorável ou até mesmo contrária em relação a qualquer uma das obras de Deus. E nós, às vezes, nos confundimos por causa da nossa natureza que não percebe bem os atos de Deus. Mas o fato é que aquilo que prevalece ao final de tudo é a ação de Deus, conforme as Escrituras nos ensinam que Ele age em nosso favor. Em paralelo a isso, nós podemos dizer também que cabe aos filhos de Deus saber. E saber não é apenas imaginar, não é apenas suspeitar, é saber de forma convicta que nenhum dos regenerados está sob as intempéries da vida de tal forma que esteja descoberto dos cuidados de Deus.
Se você é filho de Deus, você não está fora dos cuidados de Deus. Amém? Você sabe o que isso quer dizer? Eu vou dar 3 segundos em silêncio para você pensar o que você está passando hoje. Agora entenda, o que você está passando hoje não fugiu do controle de Deus. A providência de Deus continua agindo sobre a sua vida. E mesmo que a providência, como no caso de Esther, leve 10 capítulos para acontecer, você vai ver ao final que existe sobrevida, guarda, bênção e paz dada por Deus, a fim de que você, regenerado, seja a testemunha viva daquilo que Deus faz por cada um dos seus filhos. Amém? Nós estamos totalmente debaixo do domínio de Deus. A bondade de Deus é o nosso guia. E há muita percepção no nosso coração, às vezes errada, porque nós gostaríamos que Deus já tivesse feito alguma coisa. E nós, muitas vezes, quando oramos, dizemos para Deus qual é a receita do bolo. Você já se pegou assim? Senhor, eu preciso disso assim, assim. Então, Senhor, faz isso assim, assim. Você tem a sua necessidade, você diz para Deus o que Ele tem que fazer por você. Aí a gente já bagunçou o coreto todo. Nós precisamos dizer para o Senhor o que é que arde no nosso coração, o que é que está nos fazendo vir as lágrimas, o que é que está sendo de contundência para a nossa vida naquele momento, e descansar, porque hoje eu estou enfatizando para você que existe um Deus totalmente providente, que não deixa nenhum dos regenerados passarem por aquilo que eles sabem que não daria para suportar. Você, ao final da sua jornada, verá a mão de Deus sendo exposta em seu favor. E não confundam isso com a mensagem triunfalista. Isso não quer dizer que você não vá sofrer. Isso não quer dizer que você não passe por momentos difíceis. Mas quer dizer que o Senhor sempre terá uma palavra final na sua vida. E que no final de tudo, mesmo quando você tem dificuldades em perceber essas questões no mundo físico e natural, você tem uma convicção que nem os hebreus daquele tempo tinham, de que há algo que se descortina no mundo sobrenatural e que já está esperando por cada um de nós. Então, meus irmãos, indo já para a conclusão deste primeiro momento, a plena certeza do comando soberano de Deus salta aos nossos olhos quando nós lemos a respeito da providência. Por exemplo, no breve catecismo do nosso documento, a Amanda disse hoje que subscreve, e todos nós subscrevemos os nossos símbolos de fé. E em resposta à pergunta número 11, que diz assim: quais são as obras da providência de Deus? Nós temos a seguinte resposta: as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Prestou atenção? Eu vou falar trecho a trecho para você repetir comigo, tá bom? A pergunta é: quais são as obras da providência de Deus? Vamos lá, a resposta: as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Você é criatura de Deus? É ou não é? Se é criatura de Deus, saiba que o Senhor, de modo muito santo, sábio e poderoso, preserva e governa todas as suas criaturas, que somos nós, e não apenas isso, governa também de modo muito santo, sábio e poderoso as ações das suas criaturas. Ele não preserva apenas o que nós somos porque Ele nos fez, Ele também preserva aquilo que nós fazemos porque nós somos santos aos olhos de Deus. E vem dele a capacidade de sermos preservados diante deste mundo que nos cerca,
Vem dele a capacidade de andarmos em direção à Nova Jerusalém. Vem dele a capacidade de nós sermos totalmente fixados na ideia de que o Deus generoso, poderoso, soberano e totalmente governador de todas as coisas continua sobre nós, regendo-nos a cada um de nós, porque nós somos parte integrante, não apenas do reino criado pelo Deus Todo-Poderoso, mas também porque nós somos diretamente, dentro desse grande conjunto de coisas criadas, nós somos um conjunto especial. Aqueles que foram levados por Cristo Jesus até a cruz, lá expostos na ignomínia juntamente com Cristo, para que por Ele fôssemos salvos em seu ato vicário na cruz do Calvário. Sobre nós pesa algo diferente, há algo especial sobre a nossa vida, não porque sejamos bons demais, mas porque somos o espelho da misericórdia de Deus que se reflete em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém? Preparados para os próximos capítulos? Então agora nós vamos aplicar. Esse primeiro capítulo de Esther nos mostra o ser humano em sua habilidade mais vil. Jogadas políticas, festas, gastos públicos, politicagem acontecendo, deslealdade, traição já se mostrando, ruptura de laços, famílias desfeitas. Olha quanta coisa tem só no primeiro capítulo aqui. Isso é só para preparar o que vem a partir do capítulo 2. E não se esqueça daquela introdução toda, histórica, porque eu não vou repetir aquilo não, tá bom? Então, em apenas poucos meses e em apenas 3 festas, nós temos muita coisa que aconteceu. Aliás, o livro todo de Esther tem 8 festas. Se você é festeiro, leia bastante o livro de Esther, que tem festa que não acaba mais aqui, só no primeiro capítulo tem 3. Então nós temos um rei beberrão, só no primeiro capítulo, que mostra o seu poder, mostra mais do seu poder do que deveria mostrar, porque ao mostrar todo o seu poder, ele também se torna fragilizado, todo mundo sabe o que ele tem. Nós temos também um rei que esbanja e gasta acima do normal, dá uma festa de 6 meses, depois uma festa de 1 semana. A rainha está dando outra festa em paralelo. Haja dinheiro público, BNDES quebrou lá no Império Medo-Persa de 2500 a.C. Esse rei que esbanja tudo, gasta acima do normal, quer transformar sua esposa num objeto de apreciação pública, não dá certo. Uma rainha que usa os recursos reais também de modo errado, uma festa paralela e que rejeita o chamado do seu rei. Vejam bem, ela, vamos dizer assim, tem uma justificativa, porque ela percebeu a razão real do chamado, que não era nada nobre, mas ao mesmo tempo ela era política e governamentalmente sujeita ao rei. Então, se por um lado nós entendemos por que ela fez, por outro ela errou. Se não como esposa, pelo menos como alguém do mesmo império, diante do seu monarca. Tem um homem que domina quase o mundo todo, mas que não conseguiu dominar a sua própria casa. Está aqui o coitado do Xerxes I. Uma mulher que perde seu marido, perde a sua posição e perde a sua coroa. Gente, isso tudo acontece num capítulo só. E nós percebemos Deus, ainda em segredo, ainda em sutilezas, nesse primeiro capítulo, agindo na história. Deus estabelece tudo o que aconteceu no capítulo 1, porque Ele rege a história, e Ele regeu a história para preparar isso aqui, porque por causa disso, o seu povo seria salvo depois. E algumas orientações para nós. Deus permite que plantemos o que não queremos colher às vezes. Ouviram o que eu falei? Deus, em sua soberania, às vezes permite que nós plantemos o que não vamos querer colher depois. Tenhamos cuidado com o que vamos semear. Isso é exortação pastoral para a nossa igreja. Amém, meus irmãos? Cuidado com o que a gente planta. Joel, no espelho aqui, cuidado com o que você planta, porque às vezes plantamos o que depois não queremos colher.
Primeira. Segunda, não se esqueçam jamais que, a despeito do que nós somos, Deus nos criou para a sua glória. E tudo que nos acontecer em vida, tudo que nos acontecer nesta peregrinação, precisa apontar para a glória de Deus. Amém? Olhe para o seu coração, olhe para a sua vida, olhe para as circunstâncias que cercam você e pergunte honestamente ao seu coração: tudo isso que está acontecendo comigo glorifica a Deus? Terceiro, soberanamente, você que é filho de Deus, foi chamado pelo Senhor. E porque você foi chamado pelo Senhor, você não deixará mais de seguir o Senhor. Então vai que você tinha um sonho estranho, que era de não ser salvo. Já era, o Senhor já chamou você. Tá bom? Se você soberanamente foi chamado pelo Senhor, você será alquebrado pelo Senhor se resistir, mas você virá para o Senhor. Os meus irmãos e amigos pentecostais têm a frase mais calvinista que eu conheço: ou você vem pelo amor, está vendo como é que vocês sabem? Ou vem pelo amor ou vem pela dor. Geralmente os irmãos da Assembleia de Deus têm essa frase na ponta da língua, e não tem frase mais calvinista do que essa. Ou você vem por bem ou o Senhor traz você, se você for um eleito do Senhor. Então, se você sente aquele gelo no coração, é melhor se render logo, antes que o amor se transforme em dor. Amém, meus irmãos? Penúltimo conselho. Providencialmente, aquilo foi soberanamente, agora providencialmente, Ele tem cuidado de você. E Ele vai cuidar de você até o último suspiro da sua vida nesta terra. Entendeu o que eu falei? Providencialmente, Deus tem cuidado de você e haverá de cuidar de você até o fim da sua vida. Nem um segundo da sua existência escapará à providência de Deus, e Ele cuidará de você. Você pode não entender o cuidado de Deus em determinado momento, mas Ele está cuidando de você. Amém? Finalmente, descanse nas santas mãos do Senhor. Porque se a soberania de Deus escolheu você e a providência de Deus cuida de você, você só tem uma coisa a fazer: descansar nas mãos do Senhor. Amém? Vamos inclinar a nossa fronte, vamos orar. Senhor Deus, começamos hoje a abrir o texto de Esther. Precisamos conhecer um pouco do cenário daquele tempo para entender melhor o que estava acontecendo, e agora começamos a ver, ó Deus, os Teus planos sendo descortinados. Ajuda-nos a entender quem é o Senhor nesta história tão bonita que começamos a estudar juntos. E que o Senhor nos faça descansar por tudo que nós vimos. Nós precisamos descansar no Senhor. E agora, Senhor, eu peço que cada um dos meus irmãos tenha percebido os atos soberanos de Deus e a providência divina sobre cada um de nós. E eu peço que o Senhor traga à mente de cada um de nós aquilo que devemos deixar neste momento em Tuas mãos. Porque cada um de nós tem uma história, mas o Senhor, como Deus único, age em cada uma das nossas histórias. E nesta noite eu peço, ó Deus, que a Tua santa providência seja derramada sobre a nossa vida, e que os Teus cuidados santos e perfeitos não sejam apenas compreendidos pelo nosso intelecto, mas sejam alojados no nosso coração e sejam testemunhados pela prática do Senhor sobre a nossa vida. Que neste momento, os meus irmãos aqui presentes e quem sabe, outros que ouvirão em outros momentos, possam deixar diante do Senhor a súplica, na certeza clara, convicta, absoluta, de que o Deus Todo-Poderoso
haverá de agir em favor de cada um dos seus eleitos. Em nome de Cristo, nós descansamos, olhamos para a cruz e sabemos que o Senhor fez tudo por nós e que hoje queremos apenas descansar, silentes, em paz, nas palmas das Tuas mãos. E por isso te louvamos e te engrandecemos, no nome precioso de Cristo. Amém.